Boa noite, queridos. Nossa devocional desta noite. Mais uma vez estamos aqui juntos na presença do nosso Deus com muita alegria. Nessa noite quero pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ver os versículos 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Irmãos, aqui a gente vê Jesus mesmo, ele em pessoa, pregando às outras pessoas o evangelho, a boa nova de salvação, e dizendo para aquele povo que o reino de Deus estava próximo, tinha chegado, e que elas deviam então se arrepender e crer no evangelho. O evangelho é a melhor notícia que a humanidade já recebeu. Ele é a melhor notícia porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, como disse Paulo. E é a mensagem do evangelho que é capaz de transformar a vida das pessoas. É a consciência de Jesus como Salvador é capaz de então nos lavar, nos purificar dos nossos pecados. Nesses dias tão difíceis, em que as pessoas procuram às vezes soluções para tantos problemas e às vezes se desesperam e se angustiam, nós precisamos entender que a solução para os problemas das pessoas, para o principal problema das pessoas, que é o pecado, está na mensagem do evangelho. E é por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, porque ele sabia que aquele que ouvisse o evangelho, que cresce na palavra de Deus, ele então iria receber a salvação, e a salvação em Cristo Jesus faz de todos nós novas criaturas, modifica a nossa vida, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. Então, existem algumas verdades importantes sobre o evangelho que provam que o evangelho é a solução para o nosso mundo, é a solução para a humanidade. A primeira verdade é que o evangelho é o evangelho da cura, da transformação. Marcos 4:23 diz que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, Jesus ele ensinava nas sinagogas, porque a sinagoga era o centro de encontro dos judeus e dos gentios piedosos que iam ali orar, estudar a lei. E ele então entrava ali naquele lugar e ensinava o quê? Ensinava o evangelho do reino. E as pessoas então ouviam Jesus pregar o evangelho do reino no campo, na cidade, no templo, nas sinagogas, nas ruas e nos lares. Jesus não estava pregando a corrente de pensamento de alguém, de algum rabino do seu tempo, mas ele nem estava procurando satisfazer as expectativas messiânicas do povo, mas ele estava ali pregando o evangelho do reino. E através então da pregação do evangelho, através da fé que aquelas pessoas então obtinham, ouvindo a mensagem de Jesus, Jesus então começou a curar toda sorte de doenças, de enfermidades das pessoas. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Ele atendia às necessidades do corpo e da alma, tratava do homem no sentido pleno, né, aliviando suas dores, curando suas doenças, oferecendo aos homens a graça salvadora de Deus. Assim como hoje pode acontecer nos nossos dias, porque quando nós pregamos a mensagem do Evangelho de Cristo, nós também estamos pregando a mensagem de cura da alma, de cura do espírito, a mensagem de cura das enfermidades, de libertação dos vícios, de libertação dos pecados. E a igreja também, então, deve se comprometer a pregar o Evangelho do Reino, assim como Jesus pregava. Irmãos, eu fico olhando para os programas da Junta de Missões, e especialmente a Cristolândia, e me comove muito ver a transformação da vida daquelas pessoas, aquelas pessoas que às vezes estavam nos vícios e que não tinham mais esperança, pessoas presas por crimes diversos, mas que reconheceram Jesus como seu Salvador e através da mensagem do Evangelho encontraram a solução para o seu problema.
aquele problema que às vezes afligia tanto, né, que estava levando as pessoas ao desespero, às vezes à tentativa de suicídio. E nada resolveu o problema daquelas pessoas. A única coisa capaz de resolver o problema foi a mensagem do Evangelho, Cristo Jesus. É por isso que nós não podemos deixar de pregar o Evangelho, porque o Evangelho é que é o poder de Deus para a salvação do homem. O Evangelho é que é capaz de restaurar, é a mensagem do Evangelho que cura, é a mensagem do Evangelho que restaura. E é por isso que nós dizemos que só Jesus transforma, e essa é a verdade, Jesus está revelado através do seu Evangelho. E é por isso que a igreja deve pregar o Evangelho insistentemente, a tempo, fora de tempo, em qualquer lugar, para que Cristo seja então anunciado e para que as pessoas recebam então a cura das enfermidades, recebam a graça redentora de Jesus Cristo. Em segundo lugar, o Evangelho é a solução para os problemas da humanidade, porque o Evangelho é a mensagem da paz. Lá em Atos 10:36, a palavra diz assim: esta é a palavra de Deus, é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. A Bíblia diz que quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E se nós temos paz com Deus, nós também podemos ter paz com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. O evangelho do reino também é o evangelho da paz. Por meio deles, todos nós, judeus e gentios, formamos um só povo, o povo de Deus. O evangelho não faz distinção entre as pessoas, entre judeus, gentios, ricos, pobres, doutores, analfabetos, e ele é endereçado a todos os homens, de todos os estratos sociais, de todos os estilos culturais, de todas as classes políticas. É o evangelho da paz, porque onde ele é proclamado, os homens são reconciliados com Deus e com o próximo. Onde o evangelho da paz é crido, cessam as guerras, os conflitos dentre os homens e entre os homens. Onde o evangelho da paz entra, ele produz paz com Deus por meio de Cristo Jesus. E todo aquele que crê, então, é reconciliado com Deus e é feito filho de Deus. O evangelho da paz é o evangelho anunciado por meio de Jesus Cristo, que a Bíblia chama de o Senhor de todos. E a parte de Cristo não existem boas novas aos homens. Jesus Cristo é a própria essência do Evangelho, ele é o conteúdo do Evangelho. O Evangelho não é apenas uma coletânea de doutrinas, o Evangelho é Jesus Cristo revelado e ele é o Senhor de todos. Então, irmãos, no mundo onde existe hoje tanta violência, há tantas guerras entre as pessoas, guerras nas famílias, guerras entre os países, guerras na sociedade, guerras de todas as formas, nós devemos ter consciência de que a única solução para os conflitos da humanidade é o Evangelho da paz, porque ele traz paz, Jesus Cristo veio nos reconciliar com Deus, nos dar paz. E em terceiro lugar e último, o Evangelho é a solução para os problemas da humanidade, porque ele é o Evangelho da promessa. Atos 13:32 diz assim: nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita aos nossos pais. Que promessa é essa? Essa promessa não começou quando Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus tinha sido prometido desde a eternidade. Ele foi proclamado por Deus no Jardim do Éden e pré-anunciado pelos patriarcas antigamente, lá nos tempos remotos. Jesus então foi proclamado pelos profetas. E aqui então há uma estreita conexão entre a antiga aliança, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, e a nova aliança que ele fez com Jesus Cristo para a nossa salvação. Os que viveram antes de Cristo, eles olharam para frente, para o Messias que viria. Nós que vivemos depois de Cristo, nós olhamos para trás, para Cristo que já veio. Mas o Cristo da profecia é Jesus e ele é histórico. Nossos pais, os patriarcas, eles já creram na promessa, no Cristo da promessa, e nós cremos no Jesus da história. Jesus é o grande elo que liga o povo de Israel, os patriarcas, a nós que somos gentios e até onde a mensagem de Deus chegou. Ele é o conteúdo do Evangelho, a essência do Evangelho. Ele
prova então que só existe um evangelho, desde o início até o fim da história. É o evangelho do reino, o evangelho da paz e é o evangelho da promessa, o evangelho da nossa salvação, a promessa que Cristo nos fez de que se nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos então justificados, nós somos perdoados dos nossos pecados e nós temos então a herança, a vida eterna com Deus. A salvação foi planejada desde a eternidade e foi executada no tempo. Deus nunca mudou o seu método para salvar o homem, ele sempre foi em todos os tempos, em todos os lugares e para todos os homens o mesmo método, que é a salvação por meio de Cristo Jesus, pela graça, por meio da fé. O homem é salvo por Cristo, por meio do Evangelho, o Evangelho do reino, o Evangelho da paz, o Evangelho da promessa de que Cristo virá outra vez para buscar aqueles que são deles. Ele traz esperança, o Evangelho traz paz e traz esperança, e por isso ele é a solução para os problemas da humanidade, ele é a solução para o nosso país, ele é a solução para o nosso mundo. Nós temos que lembrar sempre, irmãos, que é nossa responsabilidade contar para os outros essa verdade, a verdade de que Cristo veio e ele salva, e esse é o poder de Deus, a mensagem anunciada do Evangelho, a salvação de todo aquele que crê, seja ele grego, seja ele judeu, seja ele gentio. E essa é então a nossa viva esperança. Não vamos nos esquecer disso, vamos pedir ao Senhor que nos capacite a continuar pregando o Evangelho do Reino, o Evangelho da paz, o Evangelho da esperança, da promessa, o Evangelho que pode mudar e transformar o coração das pessoas e o nosso mundo. Amém? E se você ainda não conhece o Evangelho, não conhece a pessoa de Jesus Cristo revelado através do Evangelho, procure alguém que possa te ajudar, leia a Bíblia e tente entender mais e conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo. É assim que você vai descobrir como você pode ser salvo, como você pode ser redimido, e você vai descobrir então a solução para o problema que mais te aflige o problema do pecado. Vamos orar nesse instante, irmãos. Vamos pedir ao Senhor pelas nossas famílias, pelos nossos familiares não crentes, pelos enfermos, para que Deus tenha então misericórdia, para que Deus esteja agindo, para que Deus esteja então transformando, né? Nós vimos que o Evangelho traz cura, traz libertação, Jesus Cristo é o poder de Deus. Então vamos orar nesse instante no nome poderoso do nosso Deus, ao nosso Deus, no nome poderoso de Jesus, para que Ele esteja então nos abençoando. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia. Ó Deus, o Senhor nos abençoou e nos trouxe até aqui, para que nós possamos então, ó Deus, falar com o Senhor, entrar na Tua presença. Senhor, e nós te louvamos porque nós só podemos fazer isso porque um dia nós ouvimos o Evangelho. E o Evangelho mudou as nossas vidas. O Evangelho nos deu então consciência dos nossos pecados e da necessidade de aceitar Cristo Jesus como nosso Salvador. E quando nós fizemos isso, então nós entendemos, ó Deus, o que é ter paz, o que é ter esperança, o que é, ó Deus, ter cura para nossa alma, cura para nossa vida, cura, ó Deus, para a doença do pecado. Ó Deus, nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por essa tão grande salvação, ó Deus, pelo plano de redenção que o Senhor já tinha arquitetado antes, ó Deus, de nós existirmos lá na eternidade e que o Senhor tem cumprido através do tempo. Nós te louvamos porque o seu método de salvação não muda e ele é pela graça, por meio da fé. Ó Deus, nós te louvamos porque nós não somos salvos pelos nossos méritos, porque se assim fosse, estaríamos, ó Deus, perdidos, mas nós te louvamos porque o Senhor nos dá de graça a salvação. Nós te exaltamos por esse dom tão perfeito que o Senhor nos dá. E nesse instante queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor aqueles nossos amigos, familiares que estão ao nosso lado, estão conosco, mas que ainda não te conhecem. Ó Deus, que o Senhor possa despertar o coração dessas pessoas e que o teu Espírito Santo possa tocar, que o teu Evangelho possa fazer morada e diferença nessas vidas.
Abençoa, ó Deus, a família da irmã Maria de Fátima, seu neto, seu irmão, suas filhas, seu genro, família do irmão Tim, família da irmã Helenita. Ó Deus, também os nossos adolescentes, as nossas crianças, os esposos das nossas irmãs. Ó Deus, concede a essas pessoas a chance de salvação, de conhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Toca nessas vidas, que nós possamos ser o canal de graça para que o Evangelho chegue até elas. Senhor Deus, nesse instante queremos te pedir também, ó Deus, por aqueles irmãos que estão às vezes nas igrejas, ó Deus, mas que já se esqueceram do privilégio que eles têm de ser salvos e hoje, ó Deus, estão desinteressados da tua obra e não têm, ó Deus, às vezes ânimo para trabalhar pelo Senhor, para pregar o teu Evangelho. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor então transforme esses corações, que o Senhor reavive, ó Deus, dentro desses irmãos, o desejo sincero de estar em comunhão contigo e de trabalhar para o Senhor e de fazer a tua obra. Nós sabemos que o Senhor, ó Deus, deseja isso, espera isso de nós, porque essa é a nossa missão. Então desperta a tua igreja, abençoa, ó Deus, as campanhas de missões, abençoa os missionários, ó Deus, que nós possamos nos conscientizar de quanto devemos orar por missões, multiplicar, ó Deus, repartir, de como nós devemos, ó Deus, amar aquelas pessoas que estão perdidas e que necessitam da tua graça. Nesse instante queremos te pedir pelos enfermos. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um que nessa noite enfrenta uma dor física. Ó Deus, uma enfermidade. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos que são idosos, adoentados ali na igreja. Mas que o Senhor também tenha misericórdia, ó Deus, da Ana Carolina, irmã do Flávio, do irmão Feliciano, do seu Osni Valdomiro, da tia Selma, do tio Chiquinho, ó Deus, da tia Tereza. Que o Senhor também abençoe o tio Geraldo, ó Deus, que está enfermo. Que o Senhor também, ó Deus, abençoe aquela amiga da Sueli. Ó Deus, que o Senhor esteja dando graça e misericórdia para essas vidas e que o Senhor, com a tua mão de poder, esteja resolvendo ali a esses problemas de enfermidade. Ó Deus, nós também queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando de uma forma muito especial aquelas pessoas que têm lutado contra o Covid, aquelas que estão enlutadas. Ó Deus, aquelas famílias que estão se reorganizando após perdas dolorosas, como a família da irmã Welce, como a família da irmã Rose, como a família do pastor Marcos lá em Caldas Novas. Ó Deus, nós sabemos que para essas famílias tem sido tempo de muita luta, de muita dor, mas nós sabemos que o Senhor é quem capacita e o Senhor é quem consola. Abençoa, ó Deus, a vida do Rodrigo, a vida do Daniel. Ó Deus, tem misericórdia daquelas crianças, adolescentes, ó Deus, que a tua graça seja com eles. Ó Deus, que o Senhor possa estar guardando os filhos da irmã Welce e a família dela, para que, ó Deus, ela seja sempre sustentada pelo Senhor, que ela encontre no Senhor a força que ela precisa, as respostas que ela tem necessidade, que o Senhor possa estar abrindo portas, ó Deus, que o Senhor possa estar acalmando, tirando a ansiedade, o medo e trabalhando de uma maneira muito especial na vida daquela família. Senhor Deus, também quero te agradecer pelo Giovanni, pela recuperação que o Senhor tem dado a ele. E nesse instante te pedir por todos que nos assistem, ó Deus, cada um tem seus anseios, o seu coração está buscando, ó Deus, alguma coisa. Irmãos e pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, que têm dificuldades no seu trabalho, têm dificuldades na sua família, ó Deus, que às vezes tem enfrentado problemas no seu casamento, na educação dos seus filhos, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus de toda graça, que o Senhor é o Deus de toda solução, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor é capaz de nos ouvir e de fazer aquilo que é melhor para nós. Por isso que nós clamamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor faça a tua vontade, nos ajude a entendê-la e a, ó Deus, cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas. Nós te louvamos, te engrandecemos, nós exaltamos o teu nome que é santo e poderoso, e nós fazemos isso na tua presença, na mediação de Jesus Cristo, que um dia morreu por nós. Nesse nome poderoso e santo, no nome de Jesus, é que nós oramos nessa noite. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe você, a sua família, que Ele conceda
o desejo do seu coração de acordo com aquilo que for a vontade dele. Amanhã, quarta-feira, nós temos culto. Nosso culto é presencial às 19h30 para os irmãos que fazem parte do grupo de risco e transmitido ao vivo pelo Facebook, canal da Igreja Batista Vida e Paz, Igreja Batista do Bairro Hilda, Igreja Batista Vida e Paz. Participe conosco, se você não puder estar lá presencialmente, participe assistindo o culto e cultuando a Deus conosco. Em nome de Jesus. Amém.